sentimento, solidão, sentimento, solidão. Aquele momento a dois, só comigo, aquele desejo ardente de um amigo, aquela amargura por não estar em paz, sentimento, solidão, aquela buzina assustando lá fora, um frio na espinha por estar agora chorando lamúria de algum tempo atrás. Se me sinto só, amigo, pelas tantas da manhã, sinto então um atordor, nem consigo olhar para o céu. Quando vejo a solidão, a tristeza é minha irmã, nem eu mesmo me perdoo. Eu me afogo em meu fel. Trago então felicidade, mesmo que for passageira. Traga risos de alegria, traga som, conformação. Quero a minha companhia na manhã ou tarde inteira. Som do violão, tequila, risos falsos, emoção. Ai, a solidão. Eu tava pensando que já não dei tanto pra me afogar agora. Pensei que se eu já vim do Atlântico, eu não tenho que me assombrar com o tamanho dessa marola. Olhei pra trás, eu vi que isso vai ser ligeiro. Olhei pros lados e vi que Deus não escolhe o mundo inteiro. Ele me deu o dom de chegar no Pacífico, no Índico. E se eu for pacífico, eu até te indico o caminho de tudo isso. Só que eu nem sei onde é que eu tô chegando. Mas o que importa mesmo disso tudo é a paz que a dor vem proporcionando. Eu sei sim, eu sei. Eu já vivi isso também no labirinto da mente, pensando, chorando, lembrando de alguém. Chorei sim. Cheguei até a soluçar, sentado, calado, de lado, pensando em parar. É na queda do abismo que o medo te coloca no trilho. Ou tu morre logo ou tenta arcar com tudo isso. Na beira tem um precipício, lá embaixo é meu ofício. Eu me joguei no fogo para acabar com todo suplício. Mas aí eu lembrei que a guerra nunca vai ser fria e nunca vai ser santa. Quem for maluco até aguenta. Quem não for vai levar tracinância. Porque o primeiro confronto é espiritual. O que tu não consegue enxergar do contexto sagrado letal. Tic-tac, tic-taquei o relógio. E a tese já é muita pro pouco tempo que eu olho. Mas me diga, quem sou eu para querer comparar o tempo, mudar o curso da lua, querer direcionar o vento? Se cabe um conselho, eu te digo que olhe para os lados, analise seus atos, calcule seus passos, dê o melhor de si na selva de pedra ou nos pastos. Mas não pense que a sorte sempre dará uma pista. Às vezes o azar te coloca bem no topo da lista. Eu sei sim, eu já vivi isso também, no labirinto da mente, gritando, pensando em alguém. Quem tem olhos para ver o tempo? Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, soprando sulcos. O tempo riscou meu rosto com uma navalha fina, sem ódio nem rancor. O tempo riscou. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. Acho que a vida anda. Acho que em mim a vida anda. Acho que há vida em mim. Acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem andou me comendo foi o tempo. Na verdade faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás.
Um dia eu tomei coragem e encarei o tempo de frente e disse: tempo, se for para me comer, que seja com o meu consentimento. De lá para cá ele tem sido tão bom comigo. Dizem que ando até remoção. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá quando a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, quando ela muda a função de um verbo, ele delira. E poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Estavam ali sentados, homem e mulher, esperando o carro, quando lá de longe chegou uma moça bem humilde, dizendo que tinham colocado fogo no seu rancho, lá longe, e tinha queimado tudo que tinha dentro de sua casa. Ela estava ali no comércio pedindo auxílio para levantar um novo rancho e comprar as suas pobrezinhas, comprar suas miudezas. O homem ouviu, abriu a carteira e prontamente entregou uma cédula. A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia ajudado e não abriu a carteira. Qual dos dois ajudou mais? De onde se infere que o homem ajuda sem participar e a mulher participa sem ajudar, da mesma forma aquela sentença: a quem te pediu um peixe, deu uma vara para pescar. Pensando bem, não só vara para pescar, mas também a linha, o anzol, o chumbo, a isca, e que aponte um poço onde haja peixe. Você faria isso, leitor? Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de fome? Cora Coralina concluiu: na prática, a teoria é outra. Penso que o mesmo se infere da vida cotidiana. Como pensar em igualdade social, como pensar em justiça social, enquanto se está passando fome. Ouvi de um amigo que há uns anos ele era preconceituoso, um preconceito direcionado a pessoas que tinham uma orientação sexual diferente da convencional. E quando perguntaram se naquela época ele não pensava nisso, ele respondeu prontamente: não, tínhamos fome. Quando a fome bate na porta, é possível uma mente pensar em desigualdades outras que não seja justamente o modo como botar sua comida na mesa? Mas quem não vê que se trata cada vez de anular um dos termos da relação e não de suprimir a relação ela mesma? Relação que não cessa de modificar através do tempo.
relação que toma uma época dada formas múltiplas e divergentes. A exegese jurídica é muito diferente. E isto há bastante tempo. Do comentário religioso. Uma mesma e única obra pode dar lugar, simultaneamente, a tipos de discursos bem distintos. Odisseia, como texto primeiro, é repetida na mesma época na tradução de Berard, em infindáveis explicações de texto no Ulisses de Joyce. Na prática, a teoria é outra. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice. E se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. O espectro anda em passos lentos. A estrada não faz curva, segue quem segue os ventos. A ave voa como voa pássaro, pássaro voa como se fosse ave, ave que é todo pássaro, pássaro que não há astro. Já perceberam que pilha de copos mofados no chão da tua casa vomita a TV? Onda Estradas de não fazem curvas. De moda, de gíria, de cota, estão penduradas em você, porque gente que sabe o que fala em tua Pássaros que não são aves. Pagam com a propaganda e no preço do pão vem também o dendê. É chato essa gente pensando que o nome na roupa é parte do refrão. Esse jacaré da blusa sorri da tua cara e fatura 1 milhão. Casas que não são pássaros. E assim meu povo trabalha para o monstro da moda sorrir de um cristão. Estradas que não fazem curvas, pássaros que não são casa, pássaros não possuem asa, pássaros que não são aves. Eles te vestem de hippie, mas a ideologia é de segregação. A discordância altera o status quo. A vida não segue linearidade. As estradas não possuem curvas. As estradas não são estradas. Garrafas PET não servem para coquetéis Molotov. O estado de coisas se dá pela construção de estradas. Estradas. Garrafas PET não servem para coquetéis Molotov. A chama acesa afere uma certeza. Corta o que já foi construído. Estradas não possuem curvas. Estradas não são estradas. A vida é construída a cada passo. Garrafas PET não servem para coquetéis Molotov. Iconoclastia incendiária, tacando fogo em tudo que há, construindo um mundo novo, a passos lentos. O que a vida quer é a inteligência nova, a sensibilidade nova. E o homem que falava a verdade, mas ninguém acreditava, porque garrafas PET não servem para coquetéis Molotov. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto,
do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Ela canta a pobre ceifeira, tão cedo passa tudo quanto passa. Realidade sim passava, somam-se-me dias, grande é a poesia, é antes do ópio que minha alma é doente, esta vida de bordo há de matar-me. Todo tempo tem seu tempo. Eu sou meu próprio tempo, mas vivo naquele tempo do teu tempo que era meu. Tempo. Me diga agora quem é o teu mestre, quem passa as horas, quem roda os ponteiros dos minutos insistente, sem se preocupar o que pensa o resto dessa gente. Tempo, devolva agora o tempo que roubaste de mim, o tempo que de tolo perdi e agora não tenho mais tempo a perder. Daqui onde estou, eu não consigo enxergar a luz do céu. Daqui os meus gestos não dizem nada. E é tudo que eu tenho. Então me solta, me deixa fugir. E é tudo que eu tenho. Então me solta. Um pouco de ar às vezes cai bem. É sempre possível pensar, possível construir. O que são palavras? Tudo isso que foi dito há um significado. O que são significados quando a vida é enxergada desse lado? O que te peço para entender? O que te proponho a entender? Como te faço pensar? O que te dou para pensar? Te dou palavras. O que são palavras? O que são linguagens? Amor e love são a mesma coisa? Aufklärung e esclarecimento são a mesma coisa? Ich liebe dich traduz o sentimento? Joguei palavras. Nasce o homem nu e só depois é que se veste. Perde a nudez com a inocência. Junto com a inocência, perde a beleza. E como se sente feio e impuro, começa então a cobrir-se e a envergonhar-se. Isto não são invenções minhas. Está na Bíblia, que é o livro por excelência. Se nasce nu, nu deveria morrer.
perdendo com a morte a consciência de tudo, inclusive a consciência do bem e do mal, de nada mais se pode temer, nem envergonhar, como aliás não se teme, nem se envergonha, atirado ao que foi ao supremo abandono. Os outros homens é que por ele se envergonham e o cobrem, tentando manter no cadáver a identidade do vivo, como se adiantasse para alguma coisa aquele precário postiço adiamento. No fundo disso está o velho horror à morte que todos os homens sentem, e tomados por esse horror, tentam fantasiar a morte, encobri-la, procurando lhe dar cores que ela não tem, fazê-la uma espécie de prolongamento ou aparência de vida, recorrendo para isso a quaisquer artifícios. Enquanto não se desmancha, o defunto ainda é um homem, sujeito às ridículas etiquetas dos homens, e até que a terra o receba e o possua, por essas etiquetas ele é governado. Nessa luta para sustentar uma mentira, esquecem que os homens é um corpo morto, é coisa repugnante e terrível, que dedos humanos não devem tocar um cadáver, quanto mais para as frívolas, as inúteis atividades da toilette fúnebre. Já viste vestir um cadáver, amigo? Eu já vi aprontarem uma velha para o enterro. Tiraram-lhe a camisola, ainda molhada no suor da agonia, e lhe levaram o corpo flácido que se dobrava grotescamente nas mãos das fúnebres camareiras. Sentaram-na despida na cama, enxugaram-na, pentearam-lhe o cabelo, ralo e branco, e fizeram um coque. Até lhe alisaram faceiramente os bandós. Segundo ela, os usava quando ainda era gente. Depois lhe passaram uma camisa limpa, aberta de rendas no peito. Sim, rendas. E sobre a camisa enfiaram a mortalha, que era um hábito de freira, com um grosso cordão atado à cintura. Calçaram-lhe meias, esticaram-nas com cuidado, e nas pernas lhe puseram ligas. Para o quê? Não sei. E lhe enfiaram os sapatos de cetim pretos, os sapatos de gala da velha, que fechavam com um pequeno botão de cristal ao lado. Na sola ainda se viam restos de espermacete da cera que havia sido espalhado no soalho da sala de danças na festa de aniversário de um dos seus netos. Depois arranjaram os olhos, compuseram o melhor possível o mal fechado das pálpebras, cingiram o rosto com um véu de freira, substituindo o lenço que segurava a maxila relaxada. E então, já rígidas com os pés amarrados por um laço de fita preta, foi ela mudada para o caixão. Lá, lhe reclinaram a cabeça num travesseiro de seda. Entre os dedos cruzados ao peito, enfiaram o rosário. E assim, entregaram ao culto da família, à teimosa curiosidade dos estranhos, severa e erática, com um vago sorriso postiço, descobrindo de leve a dentadura postiça. E que mais não seria postiço? Tão grosseiro e inútil quanto os dentes de porcelana, era tudo mais que levava à morta. Para que precisava de roupa? Roupa quente, de lã, de meia? O corpo, que horas mais tarde já nem corpo seria, e que parara de sentir frio, calor, para que sapato em pés que deixariam de andar, e travesseiro sobre a cabeça que jamais teria cansaço, e pois não pediria repouso? Para que fingir a vida e as necessidades da vida naquilo que já deixou de ser gente para virar uma simples coisa inanimada? Claro que só se faz esse atentado contra os mortos como um desesperado e último recurso de combate à morte, para disfarçar o nosso medo e manter as marcas e os sinais da vida naquele sinistro despojo. Não é por outra razão que gritamos tão alto o nosso respeito aos que morreram, para estar em oposição à morte.
teimando em venerar aquilo que ela não respeitou. Por isso ainda usamos de metáforas, dizemos que os defuntos dormem, chamamos à morte o último sono. No entanto, nada há mais diferente. Sono é vida, é presença, é recuperação, é movimento para diante. E a morte é justamente o contrário: decomposição, dissolução, ausência, movimento para trás. Pela mesma causa se embalsamam os mortos. E ainda por isso se inventaram os sarcófagos herméticos que retardam a decomposição e se guardam como joias dentro de chumbo, de madeiras balsâmicas, de veludo, de prata, aqueles transitórios detritos da vida. E são postos depois em mausoléus de mármore ou de concreto impermeável, para que o finado se decomponha em seco, tal qual um rato morto numa gaveta abandonada, e cobrem aquilo com flores. Verdade que isso das flores ainda é o mais justo, porque flores também são despojos. Também estão mortas e se vão destruir e virar pó, seguindo um caminho de tudo que viveu. Quanto a mim, já roguei a quem me ama e torno a pedir solenemente agora: não me manejem o mísero cadáver, nem lavem irrisoriamente aquilo que já é sujo e podridão, nem enfeitem, não vistam o recato. Por amor aos olhos dos outros, consinto que enlacem meu corpo num lençol de cama, onde se finou, ou na rede, e assim, enrolado e sórdido, fezes da vida que é, sem caixão, sem carro, sem acompanhamento, sem túmulo de cimento que o isole da terra. À terra o entreguem, e a terra depressa dará conta de sua tarefa. Logo o reduzirá à lama, a que se destina, ou o fará virar-se no seu próprio humus generoso, dando seiva às plantas, ou com ele há de garantir o alimento dos bichos obscuros, das profundas, que também são viventes e também têm o direito ao seu consumo natural. Suei. Suar é uma característica da vida. Uma vida. A casa se fez mais vívida com outras vidas, mesmo não tendo sofá, só paredes brancas. Tenho minhas vidas. E se eu tirar essas vidas? Se eu tirar as vidas, o que me resta? Se eu tirar as vidas,
eu devo ser a única vida presente nessa terra. O resto tudo é branco. Ou alguma outra cor. Qual a graça que tem no branco? Branco, por si só, é uma premissa problematizante. Queria poder ter tempo para trazer todas as problematizações cabíveis ao branco. Ao branco. Mas eu continuo acreditando que sim, nós podemos e devemos trazer vida para os brancos. A gente pode trazer vida aos brancos. Trouxe vida. Tá tocando chorinhos. Vou trazer uma vida maranhense. Abra a mente e venha ver quanto vale um carnaval. Aqui cores vão te comer, feito um animal. Desintegre o seu querer. Cuidado. Frágil. Cuidado, naufrágio. Trazendo vida, eu transformo tudo. Me transformo num barco. O barco da poesia. O barco da literatura. O barco da cultura. No meu barco entrou chorinho, entraram cactos, entrou Tadeu e contou um pouco para vocês do que passa na cabeça dele. Esse barco é o barco cultural e ele só acontece pela junção de diversas culturas, diversas histórias. Trouxe Raquel de Queiroz, trouxe Fernando Pessoa. Gostaria de agradecer uma presença especial nesse barco, que é a presença do governo do estado do Maranhão. Gostaria de agradecer algumas presenças especiais, pessoas e instituições com as quais esse vídeo não seria possível. Failon Aletos, que está sempre presente
nas minhas produções, multi-artista residente da Casa Louca, idealizador do estúdio Casa Louca junto com seu irmão, ao governador, na presença do Flávio Dino, no meio da SECMA e Lei Aldir Blanc. A participação especial nesse vídeo de hoje, meu amigo Tadeu de Sá, com suas poesias insurgentes e de alguma forma lisérgica. Agradecer também a Telúricos, a banda maranhense, e a todo mundo que contribuiu de alguma forma para que contribui de alguma forma para que esse barco continue a navegar pela Baía de Cumã, pela Praia de São Marcos. Esse barco só chega a tantos lugares por esse tipo de contribuição.